Ô, Paizinho, nós queremos render louvores e adoração. Amém. Somos gratos, Senhor, pelo teu grande amor sendo derramado em nossos corações através de Cristo Jesus. Aleluia por isso, Jesus. Nós te amamos tanto, Pai. Convidamos o teu Espírito Santo que está dentro de nós, porque, Senhor, a tua palavra diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos nem pedir algo para nós mesmos, porque nossos pensamentos são muito limitados, ó Pai. E por isso nós nos rendemos, Senhor, diante de Ti, dependemos de Ti, da Tua presença, do Teu amor, do Teu cuidado. E nós queremos te convidar para esse tempo. Obrigado pela vida dessas irmãs, obrigado pela vida daquelas que vão assistir depois, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela vida dessas irmãs que fizeram aniversário essa semana, da Vanessa, da Dona Dalva. Senhor, muito obrigado por Senhor estar nos sustentando. Senhor, continue ministrando, Senhor, os nossos corações. Hoje o Senhor tem falado conosco. Nós vamos compartilhar a tua palavra, nós queremos compartilhar aquilo que está no teu coração. Não deixa, Senhor, falarmos, ó Pai, coisas que de nós mesmos, mas que o Senhor toma o primeiro lugar, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo entre nós. Nós chamamos a tua presença, nós te chamamos para que tu possa, Senhor, fazer aquilo que está no seu coração. Nós somos um canal, Senhor. Somos vasos, Senhor, e queremos ser usados por ti, ó Pai. Enche-nos com teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, uma unção sobre a vida de cada, Senhor, cada mulher, Senhor, que está aqui, Senhor. Derrama um óleo, Senhor, um óleo de cura, Senhor. Nos transforma, Espírito Santo, para que possamos ser parecidos com Jesus. Esse é o nosso desejo nessa noite. Não só hoje, Senhor, mas que cada dia, Senhor, que seja assim na nossa vida, na vida das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse não é que seja, o capítulo, né, do livro, é o que nós vamos estamos dando continuidade desde que a gente tem, assim, estado juntas, né, desde a outra vez. E não tem como falar do fruto do Espírito não voltando, né, para um lugar da onde a gente nunca devia ter saído, do lugar secreto, de comunhão com Deus. E hoje, né, eu lendo e vendo esse capítulo, eu queria compartilhar com vocês um texto que eu não me lembro de estar aqui, né? Mas é que está em Mateus 13, que é no versículo 44, que fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem para comprá-lo. Eu não sei como a versão de vocês está, né? Mas esse texto me chamou, assim, muita atenção hoje, depois que eu creio que vocês vão complementar aí o livro, né, o que a autora fala, mas o que me chamou a atenção sobre o reino de Deus, né? Que é algo assim, é uma pérola, né? Tão preciosa que com alegria, imagina você querer comprar alguma coisa, você acha uma joia, algo, acha alguém tão importante. Aí a Bíblia fala com alegria. Eu não sei se alguém tiver uma versão que possa ler esse versículo, que é Mateus 13, 44. E aí eu fiquei presa aqui. Eu fiquei presa em dois capítulos, né, na Bíblia, assim, que me chamou a atenção.
porque com alegria. E eu falei assim: quando a gente nasce de novo, a gente encontra Jesus, para que a gente comece a falar, igual a gente falou, de amor, de paz, de alegria, a gente vai falar, a gente precisa, com alegria, vender tudo que tem para comprar, para ter a pé para ter. Então a gente abre mão de tudo que a gente tem para ter Jesus. E aí, quando a gente vai falar sobre alegria, a gente logo vai falar sobre a alegria do Senhor é a nossa força, né. A gente tem testemunhos bons, a gente tem eu me lembro que eu já falei sobre isso, mas eu creio que cabe aqui, né, a gente vai falar sobre alegria. Eu me lembro que quando foi eu, meu irmão e o Luiz, nós fomos que minha mãe faleceu e eu estava vindo no carro, né, uma amiga minha me ligou e ela falou esse texto para mim: "Andreia, a alegria do Senhor é a sua força". E aí a autora aqui, ela fala sobre o luto, né, tá no luto e você vê que a alegria do Senhor é a sua força. E naquele momento, aí você fica assim sem entender, porque quando uma pessoa liga para você no meio de um luto e fala: "Ó, a alegria do Senhor é a sua força", e ela tinha autoridade para falar, porque essa minha amiga, o filho dela era médico a mãe dela era na pandemia, a mãe dela, morreu com Covid, pouco tempo antes. E ela falou assim: "Foi uma palavra que o Senhor me deu nesse tempo". E hoje eu me lembrei muito disso. Por quê? Porque quando você encontra um bem precioso, que Mateus aqui fala, que é aquele homem, né, que o reino de Deus é semelhante a um homem que vai, procura no campo, acha uma joia. Ele deixa escondido, ele vai vender tudo que ele tem para comprar aquela joia, para ter aquilo que é tomado assim, com algo precioso. Aí você entende que não precisa de você ter, se você tem Jesus dentro de você, não precisa você, levantar de manhã com uma boa notícia, ou levantar de manhã com uma notícia ruim. Ele está dentro de você, ele faz a diferença, ele é a tua força, ele é a tua alegria, ele é a tua paz, mas para que você mantenha ele dentro de você, você precisa se limpar, né. A gente precisa ficar limpo. Ela até fala aí sobre algumas coisas que a gente precisa fazer. Eu creio que essa limpeza, a gente não consegue sozinho, porque nós somos carne. É o que a gente vai continuar falando aí sobre o fruto do Espírito, que é Jesus entre nós. E me chamou também a atenção, quando ela fala sobre Maria, né, e Isabel. E que a gente eu acho que falamos semana passada, eu não sei, porque a gente está escrevendo sobre isso, está falando sobre isso, e aí eu não sei se a gente falou semana passada, mas, a Maria foi bem-aventurada, e aí a Maria era igual eu e você. Aí imagina uma mulher que chega o anjo e fala para ela, e ela fica cheia do Espírito Santo, ela fica cheia de Deus, mas ela era humana, igual eu e você. Imagina as guerras dela, a autora fala, né, se a gente se entrar numa situação hoje, você sabe, lá no tempo deles era pior, que era a mulher era apedrejada, né, mas tinha todo um plano, Deus sempre tem um plano para nós. E quando você vê que esse fruto que vem do Senhor, que está dentro de nós, o Espírito Santo trabalhando para que a gente tenha esse fruto, né, gere isso, gere Jesus, que a gente fique bem, a gente só pode ter ele na medida que a gente volta para aquele lugar secreto, lugar de comunhão, de relacionamento com Deus. Ninguém pode ter o fruto, ninguém pode ter uma alegria sozinha. Eu não posso ser alegre só porque, alguém me conta uma coisa engraçada. Isso vai gerando na medida da minha comunhão. E aí é tão interessante que ela foi aí eu estava lendo, né, que vocês sabem, depois
eu estava lendo a oração dela de gratidão. Ela faz, né, uma oração que hoje tem até uma canção, né, várias canções com a oração dela. Mas eu me apeguei também na questão de que quando ela carregou um Deus dentro dela. E a gente carrega também um Deus dentro de nós. E e aí eu falei assim: "Meu Deus, eu não sou", ela não é assim, ela era igual eu. Então eu posso fazer algo hoje na minha vida, uma diferença. Eu posso buscar Deus e permitir que a cada dia o Espírito Santo vai me moldando. É lógico que eu não posso isso na minha força, eu não posso chegar aqui e falar um monte de coisas e ou ler ou falar coisas que eu não estou vivendo. Eu preciso mergulhar nesse rio e permitir que a cada dia eu possa gerar dentro de mim, que o Espírito Santo deixar que o Espírito Santo gere, que sozinha eu não consigo. Mesmo que eu queira, poxa, eu quero ter alegria, mas se a alegria não vem do Senhor, eu não consigo sozinha. Eu posso rir de uma coisa, agora a dona Dalva mesmo estava contando as coisas que ela fez no aniversário dela, né, a gente ia até rir, mas a nossa alegria, essa alegria pode expressar, mas a alegria que o Senhor mantém dentro de nós, ela não é passageira. É uma alegria que independente de que seja no luto ou seja num dia de um aniversário, com uma comemoração, vai ser do mesmo jeito, que ela vai se tornar a nossa fortaleza, vai ser a alegria de encontrar Jesus. Eu quis começar com esse texto, porque eu falei: "Jesus, nós estamos aqui para compartilhar Jesus". Eu creio que o Senhor nos chamou, Ele nos chamou, esse tempo que nós estamos aqui, quando eu falo, vocês têm a oportunidade, de falar, e quando a gente fala do amor de Deus, a gente compartilha aquilo que está dentro de nós. E se o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós, com alegria, a gente precisa compartilhar. E aí a gente vende tudo que tem, né, vende tudo para o quê? Com alegria, ter o Senhor na nossa vida. E é tão interessante que gerar, né. Eu fiquei pensando nelas, a autora até fala sobre as mulheres que geram mesmo um bebê, é igual Maria gerou o próprio Jesus, né, que era um Deus. Mas eu fiquei pensando em mulheres que não podem gerar e que adotam, né. Hoje a gente tem a Robertinha aqui, que ela é uma pessoa que faz parte aqui daqui das nossas lives que a gente faz, e ela não gerou no ventre, mas ela gerou no coração. E é tão interessante que é algo assim muito forte que o Espírito Santo ele vai falando, porque é, a maternidade, né? Ela faz que a gente proteja, né? Alguém, entendeu? É, a Kelly tem até um testemunho para falar sobre isso, né? E a gente vê que o Deus ele fez um plano que enviando Jesus é um amor, né? Que é um Deus de Pai que um plano perfeito enviou Jesus para entrar no ventre para mostrar que era uma semente, que essa semente ela precisava morrer. E a gente vê que Jesus lá na cruz ele morre para frutificar, né? E aí ele deixa para nós o mesmo caminho. E deixa um ensinamento. Eu creio assim, hoje, para mim, é o meu pensamento, que quando Jesus ele está dentro do ventre da Maria, e aí ele nasce, né? E vocês veem que lá que Jesus fala, né? Que o reino de Deus ele precisa ser as crianças. Nós precisamos nascer de novo. O reino de Deus é para as crianças, porque as crianças são puras. Aí você vê como Jesus ele vai falando, pô, nascer de novo. A gente só pode ter o fruto do Espírito, que é Jesus, quando a gente nasce de novo. E às vezes, quando ela fala para mim, né, eu fiquei pensando, quando ela fala sobre o aborto, eu falo assim, Senhor, quantas vezes a gente aborta, né? Quantas vezes a gente rejeita, porque
e para mim é dentro de nós, é dentro de uma casa, numa limpeza, num serviço, alguma coisa que a gente não gera, né, dentro de nós e a gente aborta, a gente rejeita, a gente fala: "Eu não quero isso". Então, para mim, hoje ficou assim, sabe? Eu queria falei assim: "Gente, eu quero compartilhar com vocês o que no meu coração, quando eu comecei a ler isso tudo, gerou, algo assim". Falei: "Bem, eu não posso a gente não pode parar de compartilhar Jesus, mas tem algumas coisas que a gente precisa fazer", entendeu? Entender que quando a gente vem para cá às terça-feiras, a gente não vem por causa de nós mesmos, a gente vem porque a gente ama Deus, porque a gente quer compartilhar, ou não vem por causa: "Ah, eu não vou eu vou estar ali porque eu tenho um compromisso com as irmãs", tenho um compromisso com vocês, mas antes eu tenho também um compromisso com Deus. Eu preciso entender o que Ele quer falar comigo. E eu peço que o Espírito Santo continue ministrando no meu coração e continue ministrando no coração de vocês, que a alegria do Senhor, ela realmente é nossa força. Nós temos que, nascer de novo para que o Espírito Santo, continue trabalhando em nós e para que gere essa alegria. Eh o que podemos alimentar a alegria de Deus? É ser grata, é levantar de manhã, olhar e saber que o Senhor nos fez e que nos formou desde o ventre da nossa mãe, nos conhece, sabe tudo que nós vamos pensar, mas Ele espera por nós uma palavra, Ele espera por nós uma gratidão. Imagina você levantar de manhã e falar: "Nossa, o dia está ruim, a minha vida está ruim, o que que eu vou fazer agora? Tudo não presta, tá". Mas imagina você falar: "Nossa, eu estou numa guerra, meu filho perdeu a visão e o que que eu vou fazer? Eu confio em ti", entendeu? E, ó, chegou o luto na minha casa, mas, Senhor, eu sei que a pessoa que eu amava está contigo, daqui em diante eu não sei o que eu vou fazer. Hoje mesmo eu estava conversando com Nani, né, e ela falou assim: "Gente, a gente não sabe o que vai fazer amanhã". Mas a gente tem a alegria do Senhor, porque ela é fortaleza na nossa vida. Ela nos faz enxergar coisas e eu não sei com vocês, mas tem dia que eu acordo alegre, mas não tem nada de bom acontecendo, entendeu? Eu falo: "Gente, não tem nada, mas com uma coisa que vai acontecer uma coisa boa", do coração assim, sabe? Do mesmo hoje eu estava conversando com meu irmão, e ele estava com crise de ansiedade, que não sei o quê, e ele: "Eu não consigo", ele querendo fazer um negócio, ele falou: "Eu não consigo". Aí eu falei: "Consegue". Cara, consegue sim. Eu falei, ainda brinquei com ele, falei assim: "Respira". Eu me lembrei de um vídeo de uma garotinha, que ela falando para a mãe: "Calma, calma, respira". Aí eu falei com ele: "Respira, respira, calma, calma. Nós fomos formados pelo Deus, Ele vai te socorrer". Terapêutica, sou terapêutica, ó. É, eu falei: "Nós temos um pai", entendeu? Ele vai te socorrer, ele vai vir, ele vai te socorrer. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe. Eu queria dizer que, assim, a Maria era igual eu e você, mas foi bem-aventurada, mas só que hoje nós carregamos também um Deus, entendeu. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. Então ele nos ajuda na nossa fraqueza, e ele está assim, ó, nos gerando dentro de nós uma limpeza, entendeu. E nos mostrando um caminho de cruz. E na cruz é o lugar de quê? De triunfar. Jesus não triunfou lá? Então é lá que nós vamos triunfar. E que sejamos cheios do Espírito Santo, né, porque o Maria, no cântico dela, né, quando o anjo fala com ela, ela foi cheia do Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Todas essas 2 nesse capítulo, que a autora, vocês veem que elas foram cheias do Espírito Santo. E o nosso desejo é que possamos ser cheios do Espírito Santo. Que cada uma de vocês possam ser uma flecha, entendeu?
que possam ser curadas realmente para curar outras mulheres. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Hoje eu acordei mais uma vez com isso no meu coração. Nós temos uma missão. E vamos fazer Deus sorrir, né? Vamos dizer para ele sim, eis-me aqui, entendeu? Senhor, eu estou disposta a fazer e cumprir, a fazer o que a parábola aqui do tesouro, né, escondido fala. A gente procurar, né, no campo essa semente, achar isso tão precioso, vender tudo que a gente tem com alegria, com alegria. Nós precisamos largar tudo, não com peso, não com tristeza, mas com muita alegria, porque Jesus é muito precioso, ele é maravilhoso, é a ele toda a honra e toda a glória, a ele, é por ele que estamos aqui, é para ele que temos que viver, só para ele, deixar que ele vai fazer tudo por nós. Então, a alegria do Senhor é nossa força. E aí, agora é com vocês, meninas. Quem deseja falar? Vamos lá. Se ninguém falar, Kelly conta o testemunho dela, dessa semana. Vai, Kelly. Quero escutar. Então, aqui na página 52, né, quando falou sobre o bem-estar, né? Que a alegria do Senhor não pode ser algo superficial, né? Algo que você obtém, seja em festa, seja qualquer coisa. A alegria do Senhor é um sentimento permanente de bem-estar. E o desânimo não é para o cristão, né? Quantas vezes a gente se pega desanimada, batido, aí vem ali logo na página 53, quando ele fala da alegria em lugar de luto, né? Onde fala que o texto, no segundo parágrafo, o texto de Isaías 61, de 1 a 3, parece-nos cada vez mais atual e necessário. O evangelho deve ser pregado aos quebrantados de coração, aos cativos e aos que choram. Eu chorei bastante, viu? Jesus disse que dará beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Em lugar de tristeza e tensão nervosa, Jesus traz júbilo. Ele troca a tristeza pela alegria, a opressão pelo manto de louvor. Ele fala também no versículo... Eu vou ler o 15 primeiro, que é Provérbios 15, 13, que fala que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. E em Provérbios 17, 22, diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Né? E vamos lá. Em 2000, bom, quem sabe eu tenho, nem todas me conhecem, todas acho que aqui já me conhecem, já sabe, né? Eu tenho 2 filhos, tem o Matheus, que mora no Rio, tem 30 anos, e o Pedro, de 25, que casou, tem 1 ano e está terminando engenharia civil. E ele estava numa fase muito feliz da vida dele, né? Porque o sonho dele era trabalhar numa empresa aqui no Espírito Santo, de construção civil. Ele estava super bem com o engenheiro-chefe. O engenheiro-chefe tinha tido, uma semana antes dele ter um laudo, que ele ia crescer muito na empresa, estava gostando muito do trabalho dele. E aí veio um laudo, mas antes de chegar nesse laudo, eu vou voltar lá no início. Em 2021, eu levei o Pedro no oftalmo. O Pedro nunca teve problema de visão em criança, início de adolescência, ele foi começar a usar óculos 15, 16 anos, por aí. E foi normal, né? A gente aumentava um pouquinho, troca o óculos, aquilo tudo, e aí viemos de João Pessoa, chegamos já em dezembro, e em janeiro eu levei ele na oftalmo, porque ele falou que já estava sentindo, né, que o óculos estava fraco para ele. E aí nessa oftalmo, antes de eu entrar para o consultório,
Eu estava sentada na recepção e tinha uma mãe com um adolescente, ele estava com uns olhos, assim, meio que tapados, com óculos escuro, e ela estava falando para mim, né, olha, ele está cego dos 2 olhos. Eu falei: "Como assim, cego dos 2 olhos?" Ela falou: "Ele tem ceratocone." Eu falei assim: "Não sei nem o que que é isso." Aí ela falou, me explicou e disse: "Poxa, o pai dele achava que era besteira, o menino não queria estudar, ele nem enxergava direito, então ele realmente tinha dificuldade." A gente tem professoras aí, sabe, né, que umas deficiências que a gente vê, às vezes, não é nada cognitivo, mas às vezes é visão, às vezes é até audição. E aí eu entrei com o Pedro, assim, meio, nossa, assolada, assim, vendo, né, aquele menino tão novo sem enxergar dos 2 olhos. E aí entramos, ela foi fazer o fundo de olho dele, aí quando ela foi fazer um exame, ela falou assim: "Ó, Pedro, tem ceratocone." Aí a minha mente, né, você liga logo, né, fez logo um link lá da recepção com o adolescente já cego, e eu falei assim: "Como assim? Ele sempre faz exame, nunca, não sei nem o que que é isso." Aí ela explicou que é como se fosse um achatamento da córnea, faz tipo um cone, vai fechando até perder a visão total. E ela falou: "Olha, dele está avançado." Pode ser genético, como também ele tem problemas, assim, de alergia. Eu falei: "Sempre, né, desde pequeno, ele sempre espirrou muito, rinite, sinusite, e aí coçava os olhos." Ela falou: "Ah, então é isso, né, então dele não é genético." Perguntou se tinha alguém na família, eu falei que não, eu já fui usar óculos depois de 40 anos, Marcelo também demorou para usar óculos, enfim. E aí começamos todo um tratamento, né, ela falou: "Olha, não pode de jeito nenhum, isso progredir. A gente tem que parar, porque retroceder não tem como, né." E eu falei: "Cara, tem como, né, a gente ora e vamos, né." E aí deixei ele aqui, o Marcelo foi chamando para ir para Brasília, fomos, mas ele ainda tinha o convênio do Fusex, sempre estava fazendo exame, aumentava um pouquinho o grau, aquilo tudo. Aí aumentou mais, aí vamos embora para uma lente especial. Aí bota essa lente especial, que na época foi muito caro. Ele não aguentou ficar, acho que nem 2 meses com a lente, estava machucando muito os olhos dele. Aí eu vim de Brasília, voltei com ele lá, aí ela falou: "Não, vamos ter que tirar, porque ele não se adaptou com essa lente." E aí ela falou: "Olha, só que está avançando." E a gente orando, vamos orar, vamos crer, né? E passou aí 2022, 2023, né, ia, parava, avançava um pouquinho. E aí, quando foi final do ano passado, ele falou assim: "Mãe, eu não estou enxergando direito." Aí fomos na especialista, aliás, ele foi na especialista em Vitória, e ela já deu laudo que ele já estava perdendo quase que 100% a visão do olho esquerdo. E aquilo já deixou a gente super abalado, né. E Pedro não coça mais os olhos, Pedro tá isso, e aí vai, faz tratamento, e fizemos tratamento, compra isso, compra colírio especial, e vamos embora. E aí, quando foi, tem aí quase uns 2 meses agora, né, ele falou assim: "Mãe, eu mesmo com óculos novo, eu não estou enxergando." Aí fomos, vamos embora para outro especialista, porque levei ele no oftalmo, aí o cara que perto de casa, ele falou assim: "Cara, não está enxergando nada." Aí meu coração, né, eu com o Marcelo estava junto, aí comecei a chorar. Marcelo também, ele falou: "Olha, ele não está enxergando nada, é zero aqui, 0% do olho esquerdo, e ele está enxergando um pouco do olho direito." E eu fiquei mal, né, Pedro olhou assim para minha cara, e eu falei assim: "Não." Aí fomos de outro, falou a mesma coisa, aí já era já a terceira pessoa. Eu falei: "Mas eu preciso ir no especialista." Aí não, o cara, o rapaz da ótica falou assim: "Olha, eu não vou nem fazer o óculos, vai no especialista, porque o grau dele do olho esquerdo está muito intenso, do olho direito, e o outro não tem nem o que fazer." Aí marquei e levei ele nesse, especialista de córnea, e aí assim que ele fez o exame no Pedro, ele falou: "Olha, o olho esquerdo já está perdido." Foi assim tão frio que ele falou, né, "Está perdido, não serve para nada, ele não enxerga mais nada, mãe." Ele veio com um negócio enorme, assim, na frente dele, né, fechou o olho direito e botou na frente dele, e "Está enxergando alguma coisa? Está vendo alguma sombra?" Ele: "Não estou vendo nada." Ele falou: "Está vendo, mãe? Ele perdeu totalmente a visão do olho esquerdo. Então, assim, vamos focar agora no olho direito, porque o olho direito que ele não pode perder. Ele já está com o olho comprometido, que ele tem ceratocone." Aí eu falei: "Mas como assim ele tem também no direito? Porque esses anos todinho, desde 2021, ninguém falou nada para a gente. Só falava sobre o olho esquerdo." Aí ele falou: "Não, ele tem e já está bem adiantado. Então a gente não pode deixar acontecer com o que aconteceu com o olho esquerdo." Aí ele falou: "Olha, para a gente, colocar ele na fila para
para o transplante de córnea, a gente precisa fazer um exame. Fomos fazer esse exame PET scan, que é caríssimo. E ali ele mostrou para a gente que realmente ele não enxergava absolutamente nada do olho esquerdo, né? E, assim, foi um balde de água fria na gente, porque a gente fica orando o tempo todo, né? E assim, mesmo com todos aqueles laudos, você fica aí muito mal. E eu tinha até falado para o Pedro, Pedro, segura assim um pouquinho, não comenta nada no trabalho agora, espera, vamos ver o que vai dar no PET scan. Mas aí ele, como estava muito ligado lá para o engenheiro-chefe, ele foi e falou, e é bem do Pedro mesmo, muitas parecido comigo, eu não consigo ficar aguardando nada. E ele compartilhou a dor dele lá, e, enfim, como eu achava e já estava prevendo, eles acabaram mandando ele embora, né? Ele era estagiário. Em 2 dias, isso ele contou num dia, quando foi 2 dias depois, eles mandaram ele embora. E ele ficou pior ainda, né? Porque ele falou, pô, eu já não estou enxergando. Saí do emprego que para mim assim era tudo, era uma empresa assim que abriria portas, eu estava aprendendo demais na área que mais eu gosto, e o médico até falou, oftalmo, você agora tem que evitar a poeira. Ele trabalhava em obra, né? Ele ficava num canteiro em cima de prédios. Primeiro ele não pode, Kelly, porque é prédio e ele pode cair de lá. Então eu até entendo porque a empresa, né, teve que mandar embora, mas podia ter botado no administrativo e tal. Então, assim, ele recém-casado, sem emprego, aluguel, aí nossa cabeça, sem a visão, e veio um monte de coisa, né? Então, passei 2 semanas muito mal, assim, orando. Não era nem questionando, né? Mas, assim, lembrando das promessas do Senhor, das promessas do Senhor. E como é bom, assim, a gente ter amigos nessa hora, né? Porque eu comecei a espalhar para todo mundo que eu conhecia, né? Acho que eu só não botei no grupo das mulheres lá, porque tinha acontecido um fato com uma irmãzinha lá do Rio, que ela tinha perdido o filho, né? Ele se suicidou. Então eu falei, eu não tenho nem coragem de pedir oração nesse grupo, porque essa mãe, ela está sofrendo muito mais do que eu. Eu estou sofrendo com o olho que o meu filho perdeu a visão. E assim, sabe aquele sofrimento, a angústia em mim era tão grande que eu falava assim, Deus, e chorava, Senhor, porque eu já tenho 54 anos, vou fazer 55, então assim, eu tiraria meus olhos. Eu falei para o médico, eu não posso tirar os meus olhos. Eu estava tão desesperada, coisa de mãe, né? Tão desesperada que eu falei assim, cara, não posso tirar, nem for um, né? Deixa o outro, então, ou os dois, eu não estou ligando se eu ficar cega, mas ele é novo, ele tem uma vida toda pela frente, é o trabalho dele, ele está estudando, falta ainda um ano aí pela frente. Ele falou, não, não é assim, e vai ter que ir para a fila do transplante, e aqui está em torno de 3,5, 4 anos, porque você passa, e é toda uma burocracia, viu, gente? Você já está no sofrimento, aí você sabe que você tem que ir para uma fila, e aí nessa fila você vai para um posto, e aí o posto você agenda um clínico vai depois marcar uma consulta com o oftalmo que demora meses, para depois fazer os exames que a gente tinha, porque o exame que eu paguei fora, caríssimo, não, eles não usam pelo SUS, tem que ser feito lá. E aí que eles vão, depois disso tudo, inserir ele numa fila, né, para o transplante de córnea. E aí ele ainda falou o seguinte, ainda tem a situação, Kelly, de que tem pessoas que têm rejeição, então ele também pode perder. Então você tem que lidar com tudo isso. E ao mesmo tempo, assim, eu tinha que estar super bem quando o Pedro estava comigo, para assim, animar ele estava super abatido, ele ficou super mal. E eu falei assim, cara, tem que estar bem. Então, na frente dele, eu tentava ser aquela fortaleza, ser a mulher de Deus, né, a mãe, para gerenciar em casa. O Marcelo também não ficou bem. E a gente começou a orar, e eu comecei a espalhar a mensagem para todo mundo, pedindo oração, e assim, procurando também nos lugares do Brasil onde a fila seria menor, né? Porque eu falei, gente, já que é para fazer esse transplante, Senhor, amém, né? O Senhor deu sabedoria ao homem, então vamos lá. Então começamos a ligar, começamos a entrar em contato com o pessoal, vê um lugar, João Pessoa, vê Recife, vê não sei aonde, e o médico aqui já tinha falado para mim que Sorocaba seria o lugar onde a fila era menor, só que Sorocaba eu não conhecia ninguém. Aí Marcelo chegou a entrar em contato com 2 militares lá, mas não nos adiantou muita coisa que eles falaram, era o que eu sabia, né? Você tem que ir para lá, você tem que morar, você precisa passar por tudo aquilo que eu falei, pelos 2 médicos, enfim. Aí eu falei, Senhor. E aí eu vi 2 irmãs chegaram perto de mim, né? Mandaram mensagem, ligaram e falaram assim, Kelly, para agora.
para tudo, tudo, tudo. E fez, esteja somente atenta à voz do Senhor. Não toma assim, decisão nenhuma. Muita gente chegou, vamos fazer vaquinha. Aí eu pensava, o que eu vou vender? Vou vender o carro, vou vender, sei lá, não sei, posso. Aí até o médico falou, sei lá, tudo é via SUS, tudo é via SUS. Porque lá em Cascavel tinham falado para mim que seria em torno de 30 mil. Eu falei, vou vender. Mas se for por isso, eu não estou nem aí. A gente vende, faz carro, sei lá, vende apartamento, for para viajar, pagar passagem, eu não estou ligando. Só que eu não senti isso no meu coração. E aí, logo em seguida, vieram duas irmãs e falaram assim, quieta, sabe? Ou fica quietinha, só ora. E espera o Senhor dar a direção. E aí eu comecei a jejuar e só pedindo isso, Senhor, eu não quero tomar decisões por mim, eu também não quero te ajudar, porque o Senhor não precisa da minha ajuda. O Senhor gerou o Pedro perfeito no meu ventre, eu tenho certeza disso, eu peguei ele no meu colo, ele passou toda a infância dele chegando super bem, né? Então, assim, o Senhor tem controle de todas as coisas, então eu preciso também ser controlada nos meus temperamentos, as minhas emoções pelo teu Espírito Santo. E passei a orar assim, e aí teve um dia que Marcelo tinha um encontro, uma live com os amigos do Rio, de infância, e até meu primo, que é amigo dele também, participou. E eles conversaram e tal, e aí no final Marcelo falou, gente, eu queria que vocês estivessem orando pelo meu filho, explicou toda a situação, né? E aí quando foi no outro dia, o meu primo mandou mensagem para ele, que a esposa dele, que eu nem conheço, porque ele casou a primeira vez e a esposa dele morreu de câncer. Então, eu conheci a primeira esposa, ela estudou comigo, aí depois saí do Rio, fui para Brasília e a gente perdeu o contato. Só Marcelo tinha contato com ele, até porque ele é mais velho do que eu, sempre foi criado na igreja, e na época, né, minha família não era, então a gente não era tão, assim, apegados juntos, né? E aí ele falou, olha, minha esposa, ela é cuidadora de idosos, trabalha na Zona Sul, no Rio, e ela falou com essas idosas, e elas são amigas de um oftalmo e relataram o caso do seu filho, e ele quer que você ligue para ele para falar. E aí me passou o telefone desse médico, e eu assim, eu falei assim, como assim? Você, da onde eu menos espero? Porque assim, nunca pensei desse primo que a gente não tinha contato, eu não conheço a esposa dele. E eu falei, como assim? O médico vai me atender? E eu liguei e realmente ele me atendeu. E eu falei assim, uau, Senhor. E aí fui falar para ele, eu falei, olha, meu filho já fez isso, eu expliquei toda a situação, já estou com laudo. Ele falou assim, não, eu não vou pôr o seu laudo. Eu quero que você traga ele aqui no Rio, aqui em Ipanema, na terça-feira para mim. E deu a data, foi terça passada, né? E aí eu já falei com o Pedro, ó, Pedro, você vai viajar domingo comigo, vamos ficar no teu irmão em Copacabana, e terça-feira a gente tem isso, né? E aí ele começou a ficar animado, que eu falei, olha, conversei com ele, ele disse que realmente, se ele vê que o seu caso é de transplante, ele mesmo vai fazer essa vídeo, já vai te colocar em Sorocaba, em 2 meses você faz o transplante. Então, nosso coração, a gente tinha aquela expectativa do transplante, era o transplante, era Sorocaba, e aí acabou que eu passei mal, eu não dei conta, Marcelo teve que ir no meu lugar, e até nisso eu falo assim, Deus cuida de todas as coisas, porque até então sempre era a mãe presente, né, nas consultas, em tudo. E dessa vez foi o pai. E o pai dá destino, o pai traz mais calma, né? O pai, ele tem aquele equilíbrio muito melhor emocionalmente falando do que nós mulheres somos muito mais emoção e homem muito mais razão. E ele foi, e foi muito bom para o Pedro, porque ele pôde dar esse equilíbrio para o Pedro. Pedro estava bem abatido, estava muito mal. Isso foi na terça passada, e na segunda eles tinham saído, e aí Marcelo me ligou, assim, ele estava dormindo, aí Marcelo me ligou chorando, falou, nossa, Kelly, eu mostro para eles as coisas assim grandes, tipo placa dentro do metrô e tudo, ele não enxerga nada, não enxerga. E Marcelo começou a chorar. E eu fiquei super mal, falei, Senhor, dá uma solução. Eu preciso de um milagre, eu preciso ver a sua mão. E aí, na terça, ele foi. E aí, chegando lá, falaram que. E eu nervosa, né? Toda hora eu perguntava: e aí, já foi? Demorou 1 hora para ser atendido. E aí, já foi. Ele, calma, calma. Aí, assim que eles entraram para o consultório, aí o Marcelo já falou: olha, já entrou aqui a assistente dele com a prancheta na mão, já falou: já vou pegar os dados do Pedro para já passar para Sorocaba para o transplante, porque elas tinham visto o exame que ele levou. Aí ele falou assim: não, calma, calma, que eu vou fazer outro exame. E aí o Pedro disse que dentro dele ele já ficou chateado. Pô, mas de novo quer pegar dinheiro do meu pai, porque esse exame é caro, e eu já tenho aqui, para que ele quer fazer de novo? E o Marcelo ali acalmando, né? Se fosse talvez a Kelly, seria a mesma coisa. A gente é muito parecido, eu ia falar na mesma hora, mas doutor, acabei, o exame não tem nem 1 mês, né? Nós pagamos esse exame.
e ele foi e fez o mesmo exame que nós fizemos aqui, e deu a mesma coisa, 100% sem visão do olho esquerdo, e o olho direito já estava em torno de, tinha perdido em torno de 70%. E ele ainda falou, ainda tem o porém, a córnea dele está perfurada. E eu falei, nossa, mas nem isso a gente sabia. E ali conversando com ele, aí ele falou, olha, eu poderia colocar agora o teu nome na fila lá para Sorocaba, só que se você chegar lá, eles vão fazer uma coisa que eu quero fazer com você aqui, é uma lente especial, aí explicou, tal, olha, nós não vamos botar um anel, porque até tem um tal de um anel, que é como se fosse um alargador, né, lá para dentro da córnea, porque como eu falei, vai fazendo um cone, vai achatando até fechinho, é isso que acontece, vai fazendo assim, assim, assim. E aí o Pedro, na hora, já ficou nervoso. Aí Marcelo falou que teve que acalmar. Calma, Pedro, calma. Vamos esperar o doutor, vamos esperar. E o Pedro nervoso. Pai, é uma lente de quase 10 mil. Como é que é isso? Eu não estou enxergando, ele não está vendo. Por que não bota logo? E Marcelo falou, mediando ali, né? E ali foi, colocou. Para maio, muita gente eu mandei o vídeo, bota até uma solução verde, ele fica com o olho verde. Ele falou que sentiu muita dor para colocar aquilo. E aí, em torno de quase meia hora depois, eles foram refazer o exame, né? Igual a gente faz no oftalmo, né? Que tem aquelas letrinhas, aquela plaquinha, que ele até tinha feito antes, não enxergava absolutamente nada. E aí, quando ele passou essa quase meia hora que eles foram fazer esse exame, e ele disse que ele começou a enxergar, ele começou a chorar, que ele começou a enxergar. E ele falou, mãe, como é bom enxergar. Como é bom enxergar. Às vezes a gente não valoriza, né? Seja um órgão, seja o que for, né? Que o Senhor tem nos dado. É aquilo sobre a alegria, né? É o que a Andrea falou, independente da circunstância, a gente já acordar louvando, né? A gente já acordar agradecendo, né? Os grandes feitos do Senhor, independente da tribulação, né? O Senhor tem ministrado muito isso ao meu coração. E aí o médico foi e falou, olha, tá vendo? E foi uma festa dentro do consultório, porque as meninas, tinham duas assistentes, e elas que estavam todo aquele processo, enquanto o médico estava indo e voltando, tentando também entrar em contato com Sorocaba, e falaram que quando ele começou a enxergar, todo mundo começou a pular, e o médico veio e abraça, e aquilo tudo. Cara, para quem não enxergava nada do olho esquerdo, estava condenado, igual o médico falou para mim, está condenado, não serve para nada, só para jogar no lixo, assim que ele falou. Imagine se eu ouvir isso de um médico do seu filho, cara, é uma dor, gente, você não tem noção. Parece que pegaram uma faca assim, abriram do alto a baixo. Era uma dor tão intensa que eu sentia, que eu falei assim, Deus tinha que ser comigo, não tinha que ser com Pedro, não. Então, quando ele falou isso, ele falou, mãe, foi festa, sabe? A diferença, o clima do consultório era totalmente diferente do que nós fomos em Vitória. A gente sentia paz, a gente sentia graça, presença do Senhor. E eu fui orando o tempo todo, Senhor, vai nessa viagem, Senhor, conduz, Senhor. E as coisas dando errado na viagem, dava uma coisa errada ali. E eu, Senhor, agradecendo ao Senhor. Foi tu que deu essa direção, porque assim, não tinha nada a ver com meu primo, não falo com ele, eu sei lá, nem no meu casamento ele foi. Eu fiz 35 anos de casado, a gente não se vê há séculos, né? Então, assim, a esposa dele ser canal, e aí o Pedro vai, né? Ele viu que pode, não precisa realmente fazer esse transplante. Futuramente ele quer fazer como se fosse uma cirurgia a laser, mas isso aí eu creio ainda que em um ano aí o Senhor pode fazer muita coisa. É uma lente que dura um ano e meio. Muita gente vai falar, ai, Kelly, por mas pagar tão caro, isso é milagre, isso é benção. Eu falei, é claro que é. Deus usa a ciência, ora, quem deu sabedoria ao homem foi o Senhor, é bênção sim, porque para quem estava com o olho condenado, cego, e está passando a enxergar de um olho, 80% e 100% do outro, onde também já estava dando quase que perdido, isso é bênção. Então, assim, eu quero louvar a Deus, sabe, por cada vida, e animais amadas, assim, né? Trazer esse dentro do nosso coração, a gente depositar mesmo e ficar na dependência do Senhor. Como é bom quando você tira todo aquele fardo, porque até então eu passei 2 semanas muito mal, deitava na cama, levantava, fazia alguma coisa, Marcela que estava fazendo as coisas dentro de casa, porque eu não tinha ânimo para nada, né? Eu já estou passando para a menopausa, né? Já estou com os hormônios flutuantes, assim, uma loucura, e ainda vem mais isso, né? E eu falei assim, Senhor, ainda minha mãe com Alzheimer, minha irmã, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu falei assim, Senhor, André, calma, calma, né? Ouça o Senhor, ouça a voz, descansa, né? Tenta controlar. E como é bom quando você para realmente
E você deixa o Senhor na condução, porque não tem ninguém melhor do que Ele para estar na condução de todas as coisas, né? Ele é bom, Ele é maravilhoso, né? Então, para mim, assim, é mais uma bênção, que até no outro grupo que a Dani, ela participa, eu coloquei, né, que o Pedro, eu tenho tantos milagres para contar, tanto do Pedro quanto do Mateus, mas acho que o Pedro ele conseguiu vencer, né? Porque o Pedro já morreu, já ressuscitou, o Pedro já escapou de fogo, o Pedro já aconteceu tanta coisa com o Pedro, e ele teve essa fala comigo. E ele veio falar: mãe, por que que tudo acontece assim comigo? Eu falei: tira isso da sua boca, em nome de Jesus. Não, Pedro, sabe o que está acontecendo? Eu creio que tudo o que aconteceu na sua vida é para que você tenha um testemunho, porque você tem promessa na sua vida. Eu queria enfatizar isso para a vida dele. Sabe? Você tem promessa na sua vida. Deus, um dia, quando você ainda estava no meu ventre, depois que você nasceu, Deus me deu uma palavra profética, você seria a profeta das nações. Quando você morreu e ressuscitou, você voltou falando em línguas e profetizando. Então, Deus vai cumprir toda a promessa que ele tem sobre a sua vida. Eu creio nisso. Vai ser mais um testemunho. Então, eu quero animar, sabe, cada irmã nessa noite a buscar essa graça mesmo do Senhor, sabe? Pedir que, em meio a tantas aflições, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua dor, qual o seu luto, qual a demanda que você está passando hoje, mas eu quero te dizer que esse Deus, né, que curou o cego Bartimeu, né, ele tem feito grandes coisas, né? Ele opera ainda, ele curou Dona Dalva de 2 cânceres, né? Ele fez da estéril mãe de filhos, ele é o mesmo. E assim, não precisa da nossa ajuda. O que precisamos realmente é nos render na presença do Senhor e deixar com que entendermos que ele nunca saiu do barco, né? Ele nunca saiu. Quantas vezes eu falei: Senhor, eu estou nessa tempestade sozinho, que dor. E na realidade ele nunca saiu em nenhum momento do barco. Eu que achei, né, que as ondas estavam batendo, o mar muito bravio, eu iria me afogar, eu iria morrer ali sozinha, mas em todos os momentos ele esteve comigo. E como é bom ter amigos, né? Como é bom receber palavras, como é bom saber que o Brasil inteiro, aí até fora do Brasil, estava orando. Deus ouviu o nosso clamor, né? Fez não da minha forma, porque a forma da gente seria: a melhor coisa é o transplante de Sorocaba. E Deus quis usar uma lente, não importa se do valor, né? O valor nessa hora é insignificante, não é nada, né? Não é nada comparado a você voltar a enxergar. Então, assim, que essa alegria que eu estou hoje no meu coração, né, ela venha perpassar, ela venha a durar, não só pelo que o Senhor fez, mas pelo que Ele é. É aquilo que André iniciou falando, né? Pelo que Ele fez pela nossa vida, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Para que todo aquele que nele cresça. Então, assim, ele morreu pela nossa vida, ele pagou um alto preço. Então, ele levou sobre si os nossos pecados. Então, esse amor, ele tem que vir na nossa vida. Na nossa vida, nós temos que ter essa alegria da salvação. Então, era isso, eu queria estar falando com as amadas, a comunicar a nossa bênção, mais um testemunho na vida do Pedro. E virão outros, eu creio, com certeza, pelo que o Senhor fará. E Deus é tão lindo que esse tempo que ele falou: mãe, eu preciso pagar a conta, eu preciso trabalhar. Ele adquiriu um carro aí, pegou para fazer Uber. No Rio até falaram: que loucura, como é que deixaram você dirigir? Se você não conseguia nem enxergar. E eu pedi ao Senhor: Senhor, seja os olhos do Pedro quando entrar naquele carro. Porque eu sabia que ele não estava enxergando, porque eu dirijo, né? Então, quando eu fechava os meus olhos, meu olho esquerdo, eu falava: meu Deus, eu tenho que virar a cabeça toda para ficar vendo. Como é que é isso? Como é que ele dirige esse carro, Jesus? Mas para ele foi terapêutico, porque imagina, ele, com a notícia de que ele tinha perdido a visão de um olho, ele podia perder o outro olho, com a notícia de que ele tinha sido mandado embora, depois veio uma notícia que a mulher dele também ia ser mandada embora do estágio, foi uma coisa em cima da outra. E nesse momento, eu estava até saindo, vou desistir do curso de psicanálise, eu não tenho cabeça para nada, e eu conversando lá com o pessoal do curso, eles falaram: não, não, Kelly, agora que é hora de você ficar, você precisa de ajuda, né? E aí eu comentei do Pedro, e eles conseguiram um terapeuta para ele de graça, né? Tem um doutor lá que está atendendo ele, um homem de Deus, uma benção. Eu falei assim: Deus é muito bom. Eu consegui nutricionista com o Pedro, eu consegui, porque até nisso, né, a gente pensa, né, o corpo tem que estar, se o corpo está inflamado, você vai ter rejeição para um monte de coisa. E eu pensei: não, você tem que estar bem, Pedro, porque quando você for chamado
para você fazer o transplante, você tem que estar super bem na sua saúde, porque senão você não vai passar, porque tem um risco cirúrgico. Até nisso eu pensei, então, conseguir nutricionista para ele, tudo assim, as pessoas abençoando, gente, você não tem noção. E o Uber para ele, que era o que eu não queria, o medo da mãe, né? Para ele foi terapêutico, porque quantas vezes ele falava assim para mim, mãe, como é que eu tenho esse negócio de chamada para missões? Eu não consigo evangelizar, mãe. A senhora fala, onde a senhora está? A senhora está falando de Jesus, que eu não sei o que. E eu não consigo, que a gente fez uma viagem missionária juntos, né? E ele voltou muito mal, porque tinha conseguido ganhar aquele para Cristo. E eu falei, calma, Pedro, calma, você foi para um ensino, né? E ainda tem tanta coisa na sua frente aí, né? E acabou que o Uber tem sido o lugar onde ele tem pregado o evangelho do reino, aonde ele tem animado muitas pessoas, onde ele, às vezes para o carro e ele ora e as pessoas chorando. E ao mesmo tempo tem pessoas que entram e traz palavra profética quando ele está super mal. Então ali está sendo um lugar terapêutico e também está sendo um lugar de evangelismo. Então assim, gente, a gente não entende os planos, né? A gente não entende nada, né? Os nossos olhos estão aqui no agora, no presente, mas os do Senhor já está lá na frente. Então ele sabe de todas as coisas, né? Então, é isso, eu quero animar vocês, sabe? Buscar mesmo renovo, a graça do Senhor, né? A todo momento eu pedia, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Eu preciso ter esse olhar, assim, de fé e entender que o Senhor não perdeu esse controle de nada. Ele nos surpreendeu com o modo e o jeito dele lindo de fazer. Não da forma que Kelly, Marcela ou Pedro queria, né? Mas a forma que ele quis, né? Usar uma pessoa que eu nem conheço, né? Agradeci muito ela, e ela também está passando por uma dificuldade aí também. Olha só, uma pessoa que está com um diagnóstico aí, pediu oração e ela foi canal de bênção. E a nossa vida é assim, é uma troca, né? Que a gente não venha se fechar com nada, sabe? O luto, ele vem, ele existe, a dor, lógico, que eu como mãe, muitas aí são mães e sabe, né, que o filho está passando, você vai sentir. Se você for mãe, você vai sentir. E é natural, né? Mas como é bom quando chega o dia da festa, o dia da alegria, e a gente pode se jubilar mesmo assim na presença do Senhor e engrandecer o nome dele. Então, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Amém? É isso. Amém. Glória a Deus. Eu estava ouvindo a Kelly falando, né, que ela venderia carro, daria os olhos dela, né, se desse para ele. Aí a gente volta lá naquele texto que a gente leu no início, né? A gente achar algo precioso, a gente vende tudo por amor. E aí, eu ouvindo ela falar, eu falei assim: nossa, é o amor da mãe pelo filho. E hoje, será que a gente está fazendo isso? Será que a gente se entregaria para Deus totalmente? Será que a gente daria algo para Deus que nos custasse? Ouvindo ela falar, eu falei assim: nossa, está me confrontando. Porque muitas das vezes a gente faz isso, né, que a gente estava falando. A gente aborta algumas coisas que a gente não quer, entendeu? Ah, não quero isso, eu prefiro sofrer, eu prefiro entrar num caminho assim, eu prefiro escolher o pecado. Eu estava vendo aqui, para encerrar meu tempo, né, porque se deixar, eu vou falar de Jesus a vida toda, né? A noite toda. Mas João 16, aqui no capítulo 20, né, ele fala assim, ó: em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer de tê-lo nascido no mundo, um homem. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar de ti, né? Aí eu falei assim, gente, se a gente entender o que Jesus está falando aqui para a gente se tornaria umas mulheres apaixonadas por Jesus.
entendendo o peso que ele estava falando aqui. Que essa tristeza que o mundo dá é por causa do pecado, mas ele estava indo para a cruz morrer para nos dar alegria, para nos fazer alegres e nele, saber que ele está preparando algo para nós. É muito forte, gente. Eu quero, assim, pedir que o Espírito Santo siga confrontando a gente, ministrando ao nosso coração. O que de verdade nós precisamos fazer, né? E estar aqui nesse tempo, assim, entender o que Deus está falando nos nossos corações, nessa noite. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, né? Alguém mais quer compartilhar, falar algo? Não querem, né? Uns minutos para vocês pensar. Tum, tum, tum. Então, se vocês não querem, eu creio que o Espírito Santo, João 16, no versículo 20 Muito obrigada. e 20. Aí, lá, no finalzinho, no 24, ele ainda fala assim, né? Até agora nada pedis, pedindo Isso. em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Porque a gente não sabe nem pedir, né? A gente não sabe. A gente não sabe. É que o Espírito Santo siga ministrando no nosso coração, né? Antes de eu encerrar, eu queria pedir a Dani para fazer uma oração, né? Para encerrar esse tempo. Mas antes, eu vou voltar de novo a falar com vocês, que a Dani nem estava aqui da outra vez, né? Acho que não deu tempo para ela ver, né? Mas nós estamos. E nem a Kelly. Dani e a Kelly, que não estava da outra vez, mas eu quero mostrar para vocês que a gente tá aqui, ó, gerando um caderno devocional. Amém, aleluia. E em breve vocês vão ver detalhes, porque a equipe está na correção, entendeu? E a equipe é exigente, entendeu? Então, não tem como passar. Mas a gente mostrou, né, da outra vez essa capa, mas depois veio esta, entendeu? Porque é, eu pensava numa coisa, né? Eu pensava, gente, a gente tem que fazer um livro e tal, mas o Senhor está gerando outra coisa, e o caminho está indo assim para outras coisas. E a gente conseguiu até, ó, colocar, sabe aqui? Essa flor aqui é a flor do. Paty, qual é a flor? Que a gente falou semana passada. Da Maria, que lavou os pés de Jesus. Nardo. Isso! Conseguimos colocar aqui. Porque essa capa, as meninas que estão aqui desde o início sabem muito bem que cada figura aqui tem um significado, né? Então, Aleluia. tá saindo, meninas, está saindo. Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, eu creio que eu quero agradecer mais uma vez a vocês que estão aqui com a gente. E quero agradecer a Deus. Eu creio que o Espírito Santo vai estar visitando, está visitando o lar de cada uma de vocês. Esse tempo que vocês estão aqui é um tempo que o Espírito Santo está nos curando, né? E eu creio que essa cura vai chegar nos lares de cada uma, porque nós somos as mulheres que somos sábias, que amamos o Senhor e vamos edificar o nosso lar, né? Eu creio que vocês vão compartilhar. E a intenção desse caderno também é que a gente possa levar para uma mesa, chamar uma amiga, compartilhar, e eu creio que vai ser bom, sabe? A gente tem orado, em breve ele vai ficar pronto. Assim que a equipe liberar, ele vai estar pronto e a gente vai poder compartilhar aí com vocês. Muito obrigado, tá, meninas, por vocês estarem aqui. Agora eu vou deixar a Dani
Aí, se ela quiser compartilhar, orar direto. Amém. Então, vamos orar, né? Amém. Agradecer ao Senhor por esta noite, por esse teu carinho, que é, né, a família que nós amamos tanto. Quero agradecer ao Senhor pelas palavras que Ele ministrou nos nossos corações hoje, porque às vezes a gente passa por muitas lutas, muitas dores, né? E o Espírito Santo, ele nos aperfeiçoa. Nessas dores, nesses momentos que nós passamos, é quando Ele está nos aperfeiçoando. E Ele diz assim: a tua graça me basta, né? Quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes em Jesus. E nós queremos glorificar o Senhor essa noite por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas, porque o Senhor, a obra, ela não completou. Até o dia do nosso último suspiro, o Senhor, ele vai estar nos moldando, nos transformando e trazendo sobre as nossas vidas essa alegria, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio a tantas coisas que nós passamos diariamente. A alegria do Senhor é a nossa força. E vamos orar então, né? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta noite, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o Espírito soberano. O Senhor está sobre cada uma de nós, cada uma dessas mulheres, porque o Senhor nos ungiu para levar as boas notícias aos pobres e nos enviou para cuidar dos que estão com o coração aquebrantado. Senhor, nós percebemos o teu milagre na vida da Kelly, na vida do na vida do Pedro. O Senhor tem feito grandes coisas na vida deles, Senhor, e eu sei que o Senhor vai fazer cada dia mais. Porque o Senhor tem nos aperfeiçoado, assim como o Senhor tem aperfeiçoado essa família, o Senhor também tem nos aperfeiçoado. Senhor, nós te glorificamos por esta palavra de plenitude de alegria. Nós te damos graças, ó Pai. Alegre, Senhor, porque o Senhor está conosco, assim como o Senhor, ó Pai, habitou no ventre de Maria, o Senhor habita nos nossos corações. Nós somos realmente como Marias, como Isabéis, mulheres segundo o seu coração, mulheres que foram destemidas, ó Pai, mesmo sabendo do que estava adiante. E elas aceitaram o chamado, elas disseram: eis-me aqui. E o Senhor fez aquilo que o Senhor desejou nelas, Senhor. Nós queremos, assim como Maria, Senhor, te bendizer nessa noite, te glorificar, porque só o Senhor é Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano e o Senhor sabe de tudo, Senhor. Tudo que está diante de nós, nos nossos corações, na nossa mente. Nós não seremos mulheres dominadas pelas emoções, mas nós seremos mulheres, Senhor, direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Mulheres que servem ao Senhor e têm alegria de te servir. Mulheres que fazem aquilo que é importante para ti, Senhor. Mulheres segundo o Teu coração. Senhor, nós queremos te agradecer, abençoa cada irmã nesta noite, cada uma, Senhor, que tem necessitado de cura, que o Senhor possa visitá-la, Senhor, que o Senhor possa trazer a cura, Pai, sobre cada uma delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Continue a falando, continue a ministrar, Pai, em nós, Senhor. Continue a fazer aquilo que apraz ao Senhor, Pai. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque eu sei que o Senhor ainda vai continuar ministrando nos nossos corações. Obrigada, Jesus. Nós queremos permanecer no teu amor, permanecer em ti, permanecer na tua alegria, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo poder